acho muito interessante o que disseste. Isto levou-me muito para a doutrina social da Igreja e para os princípios que a doutrina defende, da dignidade do ser humano, da solidariedade, da verdade. Eu acho que se falarmos sempre verdade e tivermos o bem comum como o bem que todos temos que respeitar e promover, que as coisas são muito mais transparentes e justificáveis. Ninguém quer, eu não conheço empresários que queiram pagar menos mal aos seus colaboradores. Todos querem pagar. E, portanto, com esta verdade, com a comunicando verdade e dignificando sempre o ser humano, nós estamos bem e tudo é explicável, não é? E, portanto, isto incidiu muito nesta tónica da verdade. Eu, se calhar, dizer mais uma coisa, que é que eu pessoalmente sou muito adepto da moderação, tanto de um lado como do outro. Ou seja, sinto que, até por uma questão de gestão de expectativas, é muito importante que a empresa consiga garantir uma certa progressão anual das remunerações, até para que haja motivação das equipas e que haja um sentimento de melhoria contínua. E também do lado de quem recebe a remuneração, é muito importante conseguir sentir este progresso, e sentindo o progresso é muito melhor do que chegar a situações limite, não é? Vou aumentar esta pessoa o mais possível, o mais que eu consigo neste momento. Isso não é muito recomendável para o longo prazo da motivação da pessoa e da progressão da pessoa. E a mesma coisa também aqui, uma questão de quando se contratam novas pessoas, não é? Que às vezes quer-se muito contratar e dar-se o máximo possível, não é? Portanto, aquela pessoa já não vai poder nunca ser aumentada, porque já está ali no máximo que é possível. Isso não também não cria uma relação saudável depois de progressão para o futuro. Portanto, é importante que haja alguma moderação neste processo de um lado e do outro. Já agora também abordar, o David também deixou aqui a mensagem antes, além da produtividade, a questão da fiscalidade, obviamente, não é? Portanto, eu não sei qual é a opinião do Paulo, mas não falámos sobre isso, mas obviamente que a fiscalidade em Portugal assenta sobretudo sobre o trabalho. Também não digo que há grandes alternativas a isto, não sei se há. Agora, é uma fiscalidade muito pesada e que obviamente limita completamente, portanto, põe um espartilho enorme na capacidade que o empregador tem de remunerar bem. Exatamente. Eu estava agora também a ir aqui ao chat e é sobre o setor público gastador. Eu acho que o problema que temos no mundo cada vez maior é de redistribuição. Eu acho que se tivéssemos os meios que temos hoje em dia à nossa disposição, se houvesse maior parcimónia na utilização dos meios, se redistribuíssemos melhor, se não houvesse os disparates que se fazem muitas vezes, de certeza que construiríamos um mundo muito mais inclusivo, muito melhor. Sobre o ESG, o governo, as ferramentas para a remuneração e claro que a conciliação entre trabalho e família é absolutamente crucial, não é? Hoje as pessoas, e ainda bem, dão uma importância enorme aos seus tempos fora da empresa e, portanto, a empresa tem que estar atenta e é tal proximidade, tal verdade que tem que existir para haver esta conciliação entre trabalho e família, porque a vida não é só trabalho, não é só família, portanto é o resultado deste virtuoso equilíbrio. Sim, e aí também sobre o ESG, também já agora agradecer as perguntas excelentes, mas, ou seja, e dando aqui um bocadinho de explicação do que é que estamos a falar, acho que é um tema importante. Portanto, vai ser obrigatório que as empresas, para além de entregarem a sua declaração de rendimentos para a tributação, não é? Que tenham que entregar uma declaração em que apresentam alguns indicadores sociais, de sustentabilidade e do modelo de governo da sua empresa. E eu acho que isto é muito saudável, ou seja, começando pelas grandes empresas, que vão ser obrigadas inicialmente a apresentar estas declarações, as empresas não vão ser só avaliadas pela sua performance financeira e nem vão ser só tributadas pela sua performance financeira, mas
num futuro podemos imaginar que as empresas sejam também avaliadas e tributadas com base na performance de outros indicadores, por exemplo, na satisfação dos seus colaboradores, nas implicações que têm para a sociedade e para o ambiente. Eu acho que isto, sim, é agora que estamos aqui mais presos na remuneração, portanto, na parte mais financeira desta relação, mas acho que é uma evolução muito boa na nossa economia que isso possa acontecer. Portanto, obviamente que os resultados, que a faturação e que os resultados da empresa é a única coisa que permite que a empresa continue a crescer e continue a sustentar cada vez mais famílias e ter um impacto cada vez maior na sociedade, mas é bom que consigamos conciliar com isso a medição de outros indicadores e que, se conseguirmos medir e tivermos que apresentar em público esses indicadores, isso pode ser uma ajuda para as empresas irem evoluindo noutros aspectos da governança e da sustentabilidade. Eu vou aqui interromper esta conversa que está a fluir muito organicamente, apenas para focarmos aqui um bocadinho mais no nosso tema, que é o crescimento profissional. Tocámos aqui na remuneração e em pontos super importantes, mas queria aqui focar outro ponto que tem a ver com o crescimento, que tu já referiste, Manel, que é a progressão de carreira. Queria saber a vossa opinião em relação a como é que é possível potenciar a progressão de carreira. São ambos empregadores e, portanto, como é que veem este aspecto? Como é que podemos subir dentro de uma empresa sem prejudicar ninguém? E também tocar noutro ponto que tem a ver com este, que é a fidelidade profissional, ou seja, até onde é que vai o meu compromisso com a empresa? Eu quero subir, mas se vir que a determinado ponto já não consigo progredir mais, qual é o limite, no fundo? Sobre sem prejudicar ninguém, eu acho que subir na empresa é beneficiando todos. É exatamente as palavras. Quem sobe é quem beneficia os colegas do lado, quem beneficia o conjunto da empresa. Portanto, e essas pessoas vão subir sempre. Tem só hoje um problema, que é o tempo, o fator T, em que estas gerações mais novas são muito impacientes. Habituaram-se a ter um telemóvel na mão e pedir e já está. E, portanto, o tempo é incontornável e temos que ter essa paciência, e isso faz parte também da experiência de vida. E, portanto, eu acho que se beneficiarmos todos os que estão à nossa volta, naturalmente vamos fazendo uma carreira sem ansiedades, sem nada. Portanto, eu acho que ele nos vai levar sempre onde o que espera de nós, vai tirar o melhor de nós. E, portanto, não temos que querer ultrapassar os outros, porque naturalmente as coisas ao longo da vida, vão acontecendo e vão acontecendo de forma muito mais perfeita do que nós achamos que elas acontecem. Eu nunca imaginei, há uns anos atrás, estar à frente de uma empresa, empregar as pessoas que emprego, ter a estrutura que tenho. As coisas foram fluindo naturalmente. E, portanto, eu acho que não deve haver atropelo, deve haver calma, e deve haver esta lógica do que é que eu posso fazer pela minha organização, o que é que eu posso fazer pelos meus colegas. E se o fizermos, e se o fizermos bem, vamos progredindo. Se o fizermos menos bem, progredimos mais devagar. Mas, portanto, eu acho que o destino nesse aspecto, que Deus nos conduz sempre de forma muito direita para atingirmos os objetivos que Ele nos pede sempre. Aqui também, então, em relação à fidelidade, se calhar primeiro começar por pôr aqui um realismo na questão, que é obviamente que a fidelidade à empresa sim é um fator, mas que nunca se vai sobrepor à fidelidade à família, não é? E é o sustento que temos que prover à nossa família. Portanto, ou mesmo a fidelidade para com a nossa vocação, para com a realização da nossa vocação. Portanto, essas fidelidades vão sempre estar à frente da fidelidade da empresa, e a empresa tem que compreender isso. E aqui o jogo que tanto o trabalhador como o empregador têm que fazer é tentar fazer coincidir as necessidades da fidelidade à família, que há de estar primeiro, da fidelidade à realização da sua vocação, com a fidelidade profissional à empresa. E que eu creio que deve existir e que é um fator muito importante, não só porque devemos ser respeitosos e leais para com toda a gente, conhecidos e desconhecidos, mas porque com a empresa, com esta organização, temos um pacto especial, não é? Temos uma relação de compromisso de parte a parte diferente,
estabelecemos uma relação, ou devemos estabelecer de confiança também, ou seja, a empresa confia em nós para desempenharmos aquela função e nós confiamos na empresa também para o nosso sustento, para a nossa realização e, portanto, esta relação de confiança e de compromisso gera aqui uma obrigação de fidelidade maior, claro que nunca se sobrepondo a outras fidelidades também importantes. Depois, aqui, isto da fidelidade não quer dizer que não há competitividade, que não há concorrência, não é? Portanto, as empresas vivem num ambiente de concorrência e essa concorrência não é má. Eu recordo-me aqui que tivemos também numa reflexão no Grupo Cristo na Empresa, com o Padre Miguel nos disse que tentar ter o melhor preço, não é? Ou estar no jogo da concorrência, isto não é imoral, não é? Porque esse jogo da concorrência que nos faz é fazer chegar bens às famílias da forma mais económica, com mais qualidade, portanto, isso pode ser uma coisa boa. O que é importante é nós percebermos quais são as regras do jogo. Portanto, nós queremos a nossa postura moral no mundo do trabalho é de cumprir os contratos, cumprir as leis, cumprir as regras, é de compreender bem as regras do jogo e jogar em concorrência, em competição, dentro dessas regras, também com lealdade. Também acredito, como o Paulo disse, que atitudes de competitividade dentro das equipas e de eu fazer o meu e não ajudar os outros, a longo prazo isso não providencia progressão de carreira. Portanto, não é contra as pessoas com quem trabalho, não é contra a minha equipa que eu vou conseguir progredir na carreira. Portanto, acho que isso a longo prazo não é uma boa estratégia de evolução para ninguém. O que é que eu acho que pode ser mais valorizado para uma boa progressão de carreira? É estar presente, estar próximo, compreender, ter uma visão estratégica sobre a empresa, ou seja, não estar só preocupado com o que é que são as minhas tarefas e com o cumprimento das minhas tarefas, mas ter uma visão, mesmo que eu não tenha um papel estratégico na empresa, posso sempre tentar conhecer o que é que a empresa faz, qual é que é a visão estratégica e sentir-me incluído nessa estratégia. Eu acho que isso é uma coisa que as lideranças valorizam, de perceber, não, eu tenho aqui pessoas que estão, por acaso, estão nesta função neste momento, mas que podem estar em qualquer função, estão incluídas na estratégia e estão a puxar para o mesmo lado e estar disponível, em particular, em momentos desafiantes. E isso não quer dizer necessariamente trabalhar mais, estar disponível a qualquer hora, mas mostrar-nos como uma pessoa disponível e ter um percurso consistente, não é? Portanto, estar presente com consistência na estratégia da empresa. Depois, aqui ainda havia o ponto da formação, e acho que aqui o ponto da formação é importante também na questão da progressão da carreira. E acho que aqui também, gostei muito de ouvir o Paulo falar do fator tempo. Eu acho que nós temos um bocadinho, algumas pessoas têm um sonho que lhes traz muitos problemas, que é achar que entram numa organização e que essa organização tem a obrigação de em 10 meses mudar a minha vida, não é? Portanto, eu vou entrar aqui em 10 meses, tenho que ter a remuneração com que sempre sonhei e formação e tudo mais. E claro que isso não acontece nesse tempo, porque há que criar esta relação de confiança, de conhecimento mútuo, de inclusão nos processos, para que de parte a parte haja também a disponibilidade do lado da empresa de investir na formação. E acho que é muito bom que as empresas possam ter essa predisposição a investir na formação. Claro que são normalmente investimentos sérios, mas que são investimentos muito bons, mas que têm que ser vistos sempre numa lógica de longo prazo. Portanto, acho que uma pessoa que está numa empresa já há alguns anos é uma coisa pela qual pode e deve lutar, é por receber formação e a empresa participar no investimento em formação, quando já há esta perspectiva de colaboração de longo prazo. Há uma palavra muito interessante, eu estive ligado ao setor cooperativo muitos anos, e numa ação onde estive, com o falecido Hernani Lopes, ele falava que as empresas portuguesas que deviam colaborar mais e fazer competição.
E eu pensei, competição, isto nas cooperativas, isto faz-me algum sentido. E, portanto, competir cooperando. E, portanto, eu acho que a forma mais saudável de competir é cooperar. E isto aplica-se nas empresas, para fora, mas também para dentro. Quanto mais cooperarmos uns com os outros, mais construímos, mais fazemos evoluir a nossa relação com os outros, e isso é a nossa vida, e a nossa relação com a empresa. E, portanto, eu acho que este conceito da competição que é muito interessante. E, portanto, e a partilha, não é? A partilha é fundamental. Nós, se não partilharmos, não chegamos a lado nenhum. Pegando aqui naquilo que o Manel estava a falar sobre a formação e também com as notícias da atualidade que chegaram hoje, saiu um relatório dizendo que os salários dos licenciados estão mais baixos do que nunca. Pergunto-vos se vale a pena investir na informação e em quê? Para onde ir? Para onde investir? Isso é uma pergunta difícil, porque, efetivamente, com o crescimento do salário mínimo em Portugal, que tem sido acima da inflação e acima das possibilidades de muitas empresas, tem colado cada vez mais os salários aos licenciados. E, portanto, é desejável que os licenciados ganhem mais, aumentar os salários é fundamental, mas isso tem que ser feito de forma sustentável. E muitas empresas portuguesas não geram valor para conseguir assumir esses compromissos. Portanto, isto é um equilíbrio instável que vivemos e que me preocupa muito, porque hoje o mercado é global, da mesma maneira que nós vamos para fora, as empresas multinacionais vêm para dentro, e hoje com o teletrabalho é uma evidência. Muitas pessoas trabalham de casa para essas empresas, sem ter acesso e despesas teriam de outra maneira, e, portanto, torna-se aqui uma dificuldade muito grande de empresas portuguesas e mais pequenas de competirem com empresas maiores no que toca aos recursos humanos. Mas é uma boa notícia para quem precisa, como o Manel Tovar dizia, desse equilíbrio com as famílias, dessas remunerações mais altas, e, portanto, é uma oportunidade para todos e é um estímulo também a fazer mais e melhor e fazendo melhor, a pagar melhores salários. Agora sim, aqui na formação é uma coisa que eu tenho dito algumas vezes que vou à universidade, que pedem-me para ir à universidade falar, é que eu acredito bastante e acho que era a pergunta direta da Carmo, portanto, respondendo já, eu acredito bastante nessa formação formal da universidade e na necessidade de ela existir. Ela muitas vezes é muito teórica. Eu estudei Direito em Coimbra e o meu curso é totalmente teórico. Eu não vejo isso necessariamente com maus olhos, porque a componente prática aprende-se no trabalho, não é? E com quem é mais experiente que nós no exercício da nossa profissão, mas a componente teórica, esse lastro teórico, não nos vai ser dado nunca se não o adquirirmos na universidade. E, portanto, acho que ter o curso superior acrescenta muito valor à pessoa no trabalho que vai exercer. Não necessariamente exercer depois as funções que estão limitadas pelo curso que se tirou. Nós aqui temos, sobretudo na LUB, programadores, e há bastantes dos programadores que temos aqui, programadores que são licenciados em filosofia ou em psicologia, e que depois fizeram formação na área da programação, e, portanto, isto é perfeitamente possível, mas sentimos que esta formação formal é muito necessária, dá uma ajuda muito grande, sobretudo no início da carreira. Mas depois o que é que sentimos também? Que quando os estudantes, quando estão no banco da universidade, preocupam-se, não é, com a sua performance académica, mas, na verdade, depois a performance académica, as notas que tiram, não é muito relevante. Dificilmente algum empregador vai olhar, talvez excetuando em alguns setores, no primeiro emprego, para quais é que foram as classificações académicas daquela pessoa. O que sentimos que faz muita diferença é qualquer outro tipo de atividade
fora, seja no associativismo, seja voluntariado, estágios profissionais, sentimos uma diferença mesmo muito grande em termos de experiência, não só de preferir contratar quem tem essas experiências, mas ainda mais de perceber que quem tem essas experiências progride muito mais rapidamente dentro das organizações, porque está habituado a liderar, está habituado a entregar-se, a não ter aquele receio, eu nunca fiz isto, eu acho que não sei fazer isto, não vou fazer, a tirar-se ao que é necessário fazer e fazer o melhor que conseguir e desenvencilhar-se. Portanto, nós notamos que quem tem este tipo de experiências depois também progride muito, muito mais rapidamente no mundo laboral, e também podemos dizer isto porque a maior parte das pessoas que vêm trabalhar connosco estão ainda na sua experiência de primeiro emprego, muitas delas vêm estagiar e depois acabam por ficar connosco. Eu também já falei da nossa média de idades, portanto pode-se verificar por aí. Portanto, sim, acredito na formação formal. Depois, ao longo da vida, há muita formação mais específica, quer para desbloquear determinada competência, não é? Portanto, eu quero perceber como é que funciona aquele determinado programa, aquela determinada ferramenta para conseguir fazer uma coisa que eu antes não conseguia. Portanto, é um bocadinho formação muito específica para desbloquear uma nova competência. E esta muitas vezes até se faz online e é fundamental. E depois aquelas formações mais abrangentes, não é? O MBA, seja o que for, que a função que tem já não é desbloquear nenhuma competência, é dar mais abrangência de pensamento estratégico. Tudo isso acho que é fundamental e acho que a empresa deve participar nesse esforço. Claro que quando é um investimento sério, requer que haja aqui um compromisso e uma confiança já grande entre as duas partes. Nós somos uma empresa altamente tecnológica e, portanto, em que as competências técnicas são muito importantes, mas no recrutamento insistimos muito com as nossas pessoas para recrutarem pessoas boas. Os soft skills são fundamentais e essa experiência associativa que o Manel Tovar falou, de pôr da entrega aos outros, o nosso principal no recrutamento é de facto pessoas boas, porque pessoas boas depois moldam-se ou que fazem sempre bons lugares. Dizer-vos também que o curso superior, normalmente as pessoas não ensinam a fazer, ensina a pensar. E isso é a grande riqueza de um curso superior, é dar-nos as ferramentas para podermos pensar e exercer outras atividades até, com base nesse treino mental que a licenciatura nos ensinou a fazer. Enquanto um curso técnico é um curso muito mais virado para a componente do fazer, o curso superior é mais para pensar. E, portanto, é isso que queria aqui trazer. Depois há aqui do chat algumas... A formação contínua é como a cultura... A formação deve ser contínua e como cultura da empresa que não por decreto. Formação resulta também da retenção de talentos. Claro que sim. A formação hoje é muito valorizada. É fundamental. Eu não me canso de repetir que a formação é para eles. E quanto mais formação tiverem, mais seguros e mais valiosos as pessoas são. E, portanto, trabalham em qualquer ambiente, quanto melhor formadas estiverem. E, portanto, é fundamental formar pessoas, porque hoje vivemos numa economia do conhecimento. Aquela economia do conhecimento do ano 2000, da estratégia de Lisboa, de basear a Europa numa economia do conhecimento, com mão de obra qualificada, inovadora, bem remunerada, este ideal que se construiu em Lisboa no ano 2000, com o António Guterres, hoje é uma realidade. Hoje nós percebemos que as empresas que vêm atrás do talento, e cidades como Coimbra, que têm uma universidade, são cidades altamente cobiçadas para instalar empresas, porque as empresas cada vez mais vêm atrás desse conhecimento. Ainda há algum tempo, a Critical Software, uma pequena empresa de Coimbra, mas muito dinâmica e muito ativa, conseguiu atrair a BMW. E, portanto, a BMW vem para Portugal, hoje empregam nessa joint venture 1.600 engenheiros.
Portanto, sinal que também em países como a Alemanha precisam de recursos humanos ou de gente qualificada, talentosa, e, portanto, vem a Portugal buscá-la. E, portanto, hoje a formação é a pedra de toque de qualquer organização, porque está na base da inovação. Só inovando, e inovar é uma coisa muito simples. A inovação, eu costumo dizer que é a pedra de toque de qualquer organização. E é simples, se nós não tivermos a capacidade de ir surpreendendo o nosso cliente a cada passo que damos, ele vai ser surpreendido pelo fornecedor do lado, nosso competidor. E, portanto, temos que estar sempre a surpreendê-lo. Isso é inovação. E inovação faz-se com conhecimento. Sem conhecimento é muito difícil inovar. Sim. Nós aqui, no nosso caso, somos uma empresa de tecnologia, somos uma empresa de serviços, não é? Portanto, a nossa única matéria-prima são as pessoas, não é? Exato. Portanto, nós só vamos produzir um bom produto se as pessoas que são a nossa matéria-prima e os próprios artesãos do nosso produto também tiverem qualidade. Portanto, é completamente estratégico para nós ter as melhores pessoas. E nós também temos estas duas experiências. Portanto, a maior parte das pessoas que trabalham connosco faz parte das equipas técnicas e, portanto, aí as competências técnicas são também muito relevantes. Mas, em particular, quando contratamos pessoas para as equipas de negócio, portanto, todos aqueles que não são técnicos, então aí torna-se quase a única coisa, ou sem dúvida o mais fundamental, essa parte de se são boas pessoas, não é? Da percepção com que ficamos da pessoa em termos de honestidade e tudo mais na entrevista é o fator mais fundamental, muito mais importante de qualquer competência concreta, porque fazer aquilo que nós fazemos aqui a pessoa não vai saber, portanto só vai descobrir depois de estar a trabalhar connosco. E, portanto, aí o que nós procuramos é acreditar naquela pessoa, acreditar que ela se vai empenhar e que vai evoluir connosco. Portanto, não há nada mais importante do que isso. Esta formação, felizmente, temos por decreto, não é? Como temos o ESG também por decreto, que é uma coisa que me irrita um bocadinho, mas que compreendo os benefícios que isso pode trazer à sociedade, mas eu gostaria mais de fazer o ESG por princípio, porque acho que é um bem para a sociedade fazê-lo e que estou a praticar esse bem do que ser obrigado a fazê-lo. E a formação é a mesma coisa, não é? Também temos horas para cumprir, mas mais importante que isso é fazê-lo. E, portanto, o ROI da formação formal, o retorno é de certeza muito alto, não é? Uma população mais formada é uma população mais produtiva e, portanto, aumenta imenso a competitividade das empresas. Sim, aqui acho que a pergunta também é mais na perspectiva da própria pessoa que faz a formação formal, se é um investimento que vale a pena. É assim, em termos de remuneração, sabemos que os estudos mostram que vale cada vez menos a pena, ou seja, a diferença de remuneração. Claro que também temos que olhar para qual é que é a ambição da pessoa, não é? Porque se a ambição da pessoa for progredir, então se calhar não pode balizar-se pelas médias ou pelos mínimos, não é? E por outro lado, acho que a formação tem outro, ou seja, a minha atividade profissional não tem como único objetivo a remuneração, mas também a realização pessoal. E, portanto, se nós também queremos, ambicionamos realizar mais, que a formação pode ser importante nesse aspecto, para além do retorno financeiro que possa trazer. E acho que a Carmo já quer avançar para outras. Não, eu estou a deixar rolar porque isto assim é que é uma verdadeira conversa, sem eu interromper muitas vezes. Queria só tocar, porque já estamos aqui, o tempo está também a andar para a frente e estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Tocar aqui neste ponto da concorrência, da competição, que o Paulo também já tocou, mas queria voltar a ele, porque acho que é aqui um ponto importante dentro do tema do crescimento profissional. No vosso exemplo, são ambos empregadores e, portanto, como é que veem este tema da concorrência e competitividade aos olhos de Deus? Como é que isto se põe na prática? Eu acho que não há concorrência e competição, há partilha e cooperação. São duas palavras que eu adoro e que tenho tentado ao longo da vida, trouxe-as do associativismo e que tenho tentado ao longo da vida praticá-las.
e o nosso crescimento tem sido feito nessa lógica de partilha com os outros, com quem sabe mais do que nós, com entrarmos na cadeia global de fornecimento, que é fundamental as empresas portuguesas entrarem nessas cadeias globais de fornecimento. E, portanto, fizemos sempre em partilha com os outros, pensando que a vida são 2 dias e, portanto, temos que andar depressa e construir alguma coisa. E, portanto, construímos com os outros. Portanto, a partilha é absolutamente fundamental. E a cooperação. Portanto, só cooperando é que conseguimos andar mais depressa. Portanto, eu, em vez da concorrência e da competição, prefiro a partilha e a cooperação. Aqui também já falei um bocadinho sobre isto, mas naturalmente que as empresas vivem em concorrência umas com as outras, e quando nós concorremos a um concurso, queremos ganhá-lo. Quando nós estabelecemos um contrato com uma outra empresa, nós queremos que a outra parte cumpra a sua parte do contrato e cumpra com os objetivos com que se propôs. E, portanto, aqui o querer que a outra parte cumpra, e até eventualmente pode até decorrer num litígio, tem que acontecer, porque se não houver, não estamos também a fazer o nosso melhor para com as nossas próprias equipas e para entregar o nosso produto. Agora, isso deve acontecer sempre com amor e muita consideração pela contraparte, não é? Pelo nosso concorrente, e com um grande respeito pelas regras do jogo e pela transparência. Pronto, agora, essa realidade da concorrência, ela existe, mas também não acho que seja a tónica principal no mundo do trabalho. Ou seja, eu num dia de trabalho não penso na minha concorrência, não é? Portanto, isso só acontece em momentos excepcionais, ou quase que naturalmente pelas regras do mercado. Isso não é uma preocupação contínua, nem é o motor, e acho que não deve ser o motor do nosso trabalho. Que o motor do nosso trabalho deve ser tentar promover as equipas com que trabalhamos e produzir um produto, um resultado final com a maior qualidade possível. Muito bem. Então, estamos aqui a terminar, e por isso, para terminarmos em beleza, como estamos aqui a fomentar a intergeracionalidade, queria deixar aqui um desafio, ou perguntar-vos, Paulo, o que é que tu dirias a um jovem profissional, Next, aqui em relação ao tema do crescimento de trabalho? O que é que seria assim um mote importante de deixar? E Manuel, para ti também, o que é que dirias a uma pessoa mais velha? Sei que já estás num lugar de empregador, mas ainda assim certamente tens algo a dizer aos mais velhos. Manel, queres começar tu? Posso começar. O que posso pedir a quem está há mais anos no trabalho e na economia é que continuem a trabalhar com os mais novos, portanto, seja na sua formação e integração no mercado de trabalho, seja trabalhar com empresas parceiras mais antigas e mais jovens, porque eu acho que cada geração tem uma forma própria de olhar para os desafios, de olhar para os problemas, com deficiências e com virtudes, não é? Portanto, o Paulo falava que os mais jovens estão habituados à rapidez do telemóvel e do clique. Isso pode ser uma deficiência, não é? Da perspectiva dessa geração, mas tem depois outras virtudes, e portanto é bom que no mundo do trabalho, nas nossas organizações e nos parceiros com que trabalhamos, possamos enquadrar essas várias perspectivas, e nós, na nossa empresa jovem, temos sem dúvida excelentes experiências disso, de muitas empresas e pessoas que confiaram em nós, e portanto é isto que eu peço que continue a acontecer. Eu, da minha parte, dizer para desistir nunca, para conversarem sempre, comunicarem sempre, não bater a porta. É sempre a pior das decisões, é bater a porta. Portanto, há sempre um caminho a fazer. Terem a paciência de saber esperar, porque as coisas, como foi transversal aos dois,
aliás, tudo foi transversal, mas também o Manel falou nesse tempo que temos que ter no incontornável, termos a paciência de saber esperar, comunicar sempre bem e seguir a doutrina social da Igreja, no que diz respeito à dignidade do ser humano, o respeito pelo outro, calçarmos muitas vezes os sapatos do outro lado, isto é ética, é não faças aos outros o que não queres que me façam, ou faz aos outros o que gostarias que me fizessem a mim, melhor dizendo. Portanto, colocar sempre a dignidade do ser humano acima, promover sempre um ambiente solidário, focar nos outros, perceber as dificuldades e ajudar, e pensar sempre no bem comum das organizações e do mundo, portanto, ter sempre presente o bem comum. Acreditar, ter confiança e trabalhar. É isso que eu queria aqui fechar. Muito obrigada aos dois por esta conversa tão orgânica e tão boa. Os nossos dois oradores de Coimbra, que já se conhecem tão bem, acho que também é por isso que isto fluiu tão naturalmente. E aqui deixar aos nossos participantes a data da próxima conversa, que é dia 29 de junho. Vamos falar sobre o amor como critério de gestão, com o Salvador Matias e com a Patrícia Lix. Obrigada, Manuel e Paulo, por este bocadinho. Obrigada a todos. Espero que tenham um bom almoço. Obrigado para quem não almoçou. Parabéns. Tá, obrigado. Muito obrigado A todos pela Boa tarde a paciência. todos. Obrigada, parabéns. Obrigado. Adeus. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Obrigado, Boa tarde, Madalena. obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigada, Manel. Obrigado, Paulo e Manel. E obrigado, Carminho, também. Obrigada a todos. Obrigado. Foi muito bom estar convosco. Até uma próxima. Obrigada, Paulo. Obrigada.